Assim o Evangelho está sendo pregado a toda criatura, né? Aleluia. A gente não pode, às vezes, chegar lá na Coreia do Norte, lá no Japão, em alguns países islâmicos, mas através da internet a palavra está chegando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus por essa tecnologia. Verdade. Irmão, eu queria deixar aqui uma palavra que Deus me deu hoje com a minha meditação de manhã. Eu até mandei para o pastor. Daniel, capítulo 6, versículo 22. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Daniel 6, 22, diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Uma palavra um pouco pesada, mas é o livramento que Deus dá, né, para aqueles que estão realmente na sinceridade, servindo ao Senhor. Então eu quero, através dessa palavra, encorajar todos os irmãos a entrar realmente numa consagração, entrar cada vez mais na presença de Deus, porque pode vir o que vier, nós estamos realmente na posição com Deus, pelo menos se esforçando, né, por estar na presença do Senhor, o livramento ele vem. Aqui o Daniel ele fala: porque foi achado em mim inocência diante de Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então, irmão, na meditação até que eu mandei para o pastor Carlos hoje, e a conclusão que eu cheguei: Daniel foi livre, porque realmente ele não tinha cometido nada assim, né, grave contra Deus. Ele andava na presença do Senhor. E contra o rei também não tinha feito nada. Foi achado nele inocência. Então, por Deus ter achado nele inocência, ou seja, viu que ele realmente era um homem consagrado, mesmo diante daquelas proibições, né, de orar, ele dobrava o joelho 3 vezes ao dia, né? Ele não se intimidou com aquela lei dos homens, mas ele resolveu obedecer a Deus, ainda que ele pudesse sofrer alguma coisa. E Deus deu o livramento. Então, irmãos, é muito importante nós crermos nos livramentos de Deus. Vamos crer que nesta noite, seja o que for que você esteja passando, possa ser na sua vida espiritual, na sua família, na saúde, na vida financeira, enfim, seja qual for o problema que você possa nesta noite estar passando, creia no livramento de Deus. Se esforce por fazer como Daniel fez, andar na presença do Senhor, leia a Bíblia, ore, vá à igreja, entendeu? Seja uma pessoa fiel ao Senhor, porque ainda que pareça tudo contrário, como estava tudo contrário para Daniel, né? Os leões famintos, ele foi jogado lá dentro e ele teve o livramento. E tantos leões estavam famintos que quando o rei pegou aqueles que haviam denunciado Daniel, quando foram jogados na cova, nem que chegaram no fundo, os leões já devoraram eles. Quer dizer, os leões estavam com fome, mas, como diz a palavra, o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, dos leões. E assim Deus também vai fazer na nossa vida, irmão. Vai fechar a boca dos leões. E se porventura, né, alguém está se levantando contra nós, olha, Deus vai fazer justiça. Né? Deus ele é justiceiro. Muitas vezes a gente fala uma palavra dessa, a pessoa fala: que é isso? Deus é amor. Deus é amor, sim, mas ele também é justiça. Então, quando ele olha do céu, vê um servo dele, que está se esforçando por fazer a vontade dele, e vê aquele ímpio, né, que não está nem aí para Deus, faz tudo para destruir o justo, quem que Deus vai livrar? Vai livrar o justo e vai deixar que o ímpio venha a perecer. Então, nessa noite, meu irmão, minha irmã, meus amados irmãos,
igreja, não se preocupe com a perseguição, não se preocupe com a calúnia, com a difamação, com tudo que possam estar fazendo contra você. Deus vai fechar a boca dos leões. Amém. E vai fazer justiça. Vai fazer justiça. Aleluia. E você vai poder dar o testemunho e falar, realmente, aquela palavra que o pastor leu ali naquele dia, eu criei, eu acreditei e Deus fez justiça na minha vida. Então, receba nesta noite esta palavra, esse livramento do Senhor. Receba a justiça de Deus na sua Amém. Vida. Creia que Deus vai abrir as portas. Amém. Aquilo que está fechado, Deus vai abrir. Amém. E as portas do inferno, Deus vai fechar contra a tua vida. Amém? Amém? São as mais de 8.000 promessas. É o que eu desejo nessa noite, que venham a se cumprir na sua vida, na sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Deus e Pai, eu entrego nas tuas mãos aqui o pastor Carlos Salles, sua esposa, sua família. Entrego também todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, da nossa imagem, através da internet. Meu Deus, contempla cada problema, cada pessoa que está passando um momento nesta noite de aflição. E assim como o Senhor livrou a Daniel, livra também essa pessoa, meu Pai. Dá um livramento nesta noite. Faz justiça, meu Pai. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, na certeza, 100% da vitória. Eu oro com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é aquele que nos guarda, é aquele que está sempre cuidando de nós. Que não permitimos que nada, nem ninguém venha fazer mal ao seu ungido. A palavra do Senhor diz, ai daquele que tentar algo contra o ungido do Senhor, né? Então nós estamos guardados pelo Espírito Santo, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o tempo todo. Nós somos blindados pelo Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar o pastor Carlos, amém? Em nome de Jesus, vou passar o trabalho para ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero orar pela vida dele e assim passar o trabalho para o pastor Carlos Salles. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus, tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és fiel, Senhor, em todo tempo a tua fidelidade permanece conosco, Pai. O Senhor não nos abandona. O Senhor jamais nos deixa sozinhos. O Senhor está sempre conosco, Pai. Oh Deus, muitas das vezes somos nós que abandonamos o Senhor quando saímos, Pai, daquilo a qual o Senhor quer e deseja para as nossas vidas. Quando estamos desobedientes, Senhor, à tua palavra, Senhor, aos teus mandamentos. Oh Deus, mas o Senhor fica ali, o tempo todo, torcendo, o tempo todo ali pedindo, dizendo, filho, estou aqui. Filho, olha, clama a mim. Filho, olha, se arrepende, lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste, sabe? Levanta, olha para o alto. Eu sou o teu socorro, a tua fortaleza. Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Ó Pai, por isso, Senhor, nós te adoramos. Por isso, Pai, nós glorificamos e exaltamos o teu nome e te bendizemos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor sempre é conosco, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa, Pai, sozinhos, ó Pai. Ainda, Pai, que estejamos, Pai, errados, Pai. O Senhor está sempre pronto, de braços abertos, a nos perdoar, Senhor. Oh Deus, sempre pronto para segurar nas nossas mãos e nos erguer, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua fidelidade, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua bondade, graça, misericórdia, porque é por causa delas que nós não somos consumidos. Muito obrigado, Senhor. Continua operando, continua, Senhor, derramando sobre nós a tua graça. Graça, graça, graça. Muito obrigado por essa graça maravilhosa sobre nós, Pai. Eis aqui, Senhor, o pastor Carlos Salles, toma ele nas tuas mãos. Abençoa, Pai. Unge, Senhor, derrama, Senhor, da tua unção, do teu poder, da tua graça, bondade, misericórdia, do teu amor, Senhor, sobre o teu filho, Pai. Para que ele venha, Senhor,
Senhor, nesta noite, Senhor, ser boca do Senhor. Ó Deus, trazer aquilo que o Senhor separou, colocou no coração dele para que ele trouxesse para nós esta noite. Oh, Pai, alimenta nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Alimenta, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que nós possamos sair daqui, Pai, não da mesma forma que entramos, mas transformado pelo poder do Teu Espírito Santo. E abençoados pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Unge o Teu Filho do alto da cabeça, da planta dos pés. A planta dos pés, o alto da cabeça, limpando, tirando tudo que não procede do Senhor. Esvaziando, Pai, dele mesmo, Senhor, enchendo com o Teu Espírito Santo da Tua unção. Assim nós te louvamos e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, para a amada igreja. É bom nós estarmos aqui nessa noite para engrandecer, magnificar o nome do nosso Deus, assim como a missionária falou do nosso pastor Eis. É muito bom tê-lo conosco. As irmãs que o pastor estava evangelizando, teve conosco nesse domingo. Foi domingo, não foi, missionário? Teve domingo conosco, aí foi uma benção. Acho que a gente deu folheto. A irmã Sônia, mas a irmã Jane esteve com a gente. Foi uma benção a presença delas aqui no domingo. Foi muito bom, né? Então, resposta de oração, né? Glórias a Deus. E a gente fica feliz, né? Do povo de Deus estar se reunindo e a gente engrandece o nome do Senhor. O tema dessa pregação que eu quero estar com os meus amados irmãos trazendo através do Espírito Santo é fraqueza espiritual. Eu quero compartilhar um texto da Sagrada Escritura que está em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 ao 10. Versículo 9 e 10. Amém? Glórias a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos deleitar nessa palavra do Senhor através do Espírito Santo de Deus, pois Ele tem feito todas as coisas e cremos que nesta noite ainda fará muito mais do que nós temos pedido e pensado em nome de Jesus. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, 9 e 10. Amém? Diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? O 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Amém? Amém. Glórias a Deus. Podeis assentar. O que o apóstolo Paulo ele fala, que no versículo 8 ele diz que acerca do qual 3 vezes orou, era um espinho na carne, né? No versículo 7 ele fala: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse, aleluia, para que desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então, o apóstolo Paulo ele diz que 3 vezes ele orou ao Senhor. Muitas vezes, quando Deus responde a oração sincera com um não, é porque algo muito melhor vai, aleluia, nos conceder. Amém?
algo muito melhor Ele vai nos conceder. Quando Ele diz no verso 9, a minha graça te basta. A graça é a presença do favor e o poder de Deus em nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus. É uma força, um poder celestial outorgado àquele que invoca a Deus. Essa graça, ela descerá sobre o crente fiel, aleluia, que suporta suas fraquezas e dificuldades por amor do Evangelho. Quanto maior a nossa fraqueza e provações a servirmos a Cristo, tanto mais graça Deus nos dará para cumprir a sua vontade, aquilo que Ele nos outorga e é sempre suficiente para vivermos nossa vida diária, para sempre trabalharmos por Ele, suportarmos os nossos sofrimentos e espinhos na carne. Enquanto estivermos perto de Cristo, Ele nos outorgará a sua força celestial. Devemos gloriar-nos em nossas fraquezas e viver nelas valor eterno, porque elas fazem com que o poder de Cristo desça sobre nós e habite em nós à medida que avançamos nesta vida em direção ao nosso lar celestial. Amém? Então, eu quero trazer algo diferente do que o apóstolo Paulo está dizendo nessa mensagem. Porque as fraquezas do apóstolo Paulo eram fraquezas porque muitas vezes as perseguições que ele se sentia fraco em relação às perseguições. Mas mesmo assim, ele resistia com uma força descomunal. Ele deixava fluir de dentro dele a ponto dele dizer assim que a morte para ele era lucro. E o viver é Cristo. Mas as fraquezas que eu quero dizer que muitas vezes a fraqueza que nós estamos enfrentando hoje é uma fraqueza diferente. É uma fraqueza de falta de temor. É uma fraqueza que muitas vezes a gente não reconhece o nosso Deus como se Ele fosse suficiente para as nossas vidas. E aí muitas vezes, amados irmãos, as oportunidades que Cristo tem dado para nós e nos convidado para nós estarmos com Ele, a gente troca a presença de Deus por novelas, a gente troca a presença de Deus por futebol, por festinha de aniversário, a gente troca a presença de Deus por muitas outras coisas e coisas que o Senhor não quer que nós façamos. Não era a fraqueza do apóstolo Paulo, essa fraqueza que eu estou falando. Então nós precisamos entender que a Bíblia vai falar, e a gente sabe que muitas pessoas dizem que o espinho na carne do apóstolo Paulo, muitos falam que ele tinha dificuldade na visão. Porque num certo texto ele diz que escreveu ali no despedir de cada livro com letras garrafais. Outros dizem que é fraqueza por causa de mulher, mas a Bíblia não cita qual é a fraqueza dele. Mas a gente sabe que ele orou ao Senhor por causa dessa fraqueza. Mas o que tem acontecido conosco hoje? Será que temos orado ao Senhor por causa de nossas fraquezas? Ou nós temos agradado de ficar muitas vezes relaxadamente em relação à palavra do Senhor? Porque o Senhor ele vai falar: maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. E nós precisamos entender que o estar na presença de Deus, o buscar a presença de Deus é essencial para as nossas vidas. E quando nós olhamos a fraqueza do homem, não é uma fraqueza espiritual, mas é uma fraqueza e assim um degenerar
da própria boa vontade do homem de buscar ao Senhor, de falta de reconhecimento daquilo que o Senhor fez por nós. Porque se nós reconhecêssemos aquilo que o Senhor fez, jamais iríamos olhar para trás. Verdade. Porque Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Se a gente faz uma retrospectiva de como nós éramos antes e olhar o que somos agora, a gente vai ver quanta diferença. Quanta diferença. O Senhor, segundo a sua palavra, Ele diz assim que o homem muitas vezes é infiel, mas o Senhor, Ele permanece fiel. Aleluia. E a fidelidade do Senhor, ela é grande. Aleluia. O Senhor, se a gente olha para Israel, se o Senhor fosse olhar o quanto que Israel pecou, Israel já não era mais o primogênito do Senhor. Mas o Senhor insiste, e a gente sabe que já vem de longo tempo o Senhor insistindo no povo de Israel, insistindo no povo de Israel, e não é somente com Israel, é conosco também. Aleluia, glória a Deus. A cada dia o Senhor tem insistido conosco, com cada um de nós. E às vezes, amados irmãos, a gente fica num ciclo vicioso. E a gente cai sempre, às vezes, na mesma poça de lama que a gente caiu uma vez, a gente vai e cai de novo. Vai e cai de novo. E a gente fala, não, é fraqueza. Eu estou fraco. Mas a palavra diz, amados irmãos, assim como nós sabemos que para nós estarmos firmes e fortes, estou falando assim humanamente falando, a gente precisa tomar um caldo de mocotó. A gente precisa colocar um pãozinho naquele caldo de crau, comer, tá bem abastecido. A gente não pode ficar sem comer. A gente não pode ficar sem nos alimentar, porque quando nós ficamos sem nos alimentar, às vezes eu costumo almoçar meio-dia, aí quando passa de meio-dia eu já sinto assim aquela fraqueza. Então a gente sabe que é um alimento que a gente está ali, o corpo está necessitando daquele alimento diário. Assim é a palavra do Senhor. Muitas vezes nós ficamos desnutridos espiritualmente falando. E aí a gente precisa deixar essas fraquezas de lado. Como assim, pastor Carlos? É porque, às vezes, nessas fraquezas, a culpa da fraqueza espiritual é nossa. Porque a gente tem um alimento. O Senhor, Ele diz que a sua palavra é alimento. Nós precisamos ler a sua palavra. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós estamos nos alimentando. Quando nós oramos, nós estamos nos alimentando. Quando nós fazemos um jejum, nós estamos nos alimentando. Mas muitas vezes, amados irmãos, a gente deixa de buscar a palavra do Senhor. A gente deixa de colocar a nossa fé em ação. Aqui a palavra do Senhor, ela vai dizer no Salmo 84, o pastor Reis gosta muito do Salmo 84, mas ele gosta de um outro versículo, né? Eu gosto do Salmo 84, mas de um versículo que ele fala, assim conforme eu quero trazer a igreja a estar recebendo essa palavra. Ele diz o Senhor, porque vale, está aí no versículo 10, 84, 10, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. Eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar as tendas da impiedade. Então, se nós soubéssemos como o Senhor, Ele vê o estar na sua casa, e aí a gente olha assim, 1000 dias, e a gente contempla um dia. O Senhor está falando, um dia na minha presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. É verdade. E aí se a gente soubesse mensurar isso que o Senhor está falando, o problema é que a gente não olha e a gente não tem esse compromisso, essa responsabilidade. Porque o Senhor está nos chamando a uma responsabilidade. Aleluia. Porque às vezes a gente fala, não, eu preciso de algo do Senhor. E na tua fidelidade, quando você é fiel,
Talvez você está ali cabisbaixo, sentado no teu sofá da tua sala, ou você está sentado à mesa da cozinha, ou você está no teu trabalho e você está com aquela pulga atrás da orelha, as pessoas falam, você está diferente hoje, o que está acontecendo? E você fica ali, não, nada não. Aí talvez você está na tua casa, a mulher pergunta, eu estou achando você diferente hoje. E assim por diante. Aí você está ali diferente porque você está preocupado com alguma coisa, a situação não está muito fácil para você, talvez é um problema de saúde, talvez é uma conta que você tem que pagar, talvez é algo que você precisa de um socorro de Deus, mas na tua fidelidade, você ali sentadinha, onde quer que você esteja, ou no trabalho, onde quer que você esteja, você não perde muito tempo não, você fala com o Senhor, talvez 5 minutos você fala com o Senhor, Senhor, eu preciso dessa bênção da tua parte. O Senhor olha assim e fala, esse meu filho é fiel, está aí, estou te dando. Aleluia. O Senhor responde na hora. Não tem muito, talvez às vezes a gente vê a pessoa tem orado, muito tempo. Mas quando o homem, ele está ali na presença do Senhor, e está ali realmente firme na presença do Senhor, o Senhor fala, esse meu filho, ele tem muito tempo que está orando, ou está passando por uma situação difícil, eu preciso realmente abençoar ele. Aleluia. Ele é fiel. E o Senhor entra com providências. O Senhor entra com providências. E a gente precisa, amados irmãos, então, deixar esse acolchambrar, deixar essas fraquezas carnais de lado. E a gente precisa falar assim, olha, eu quero ter responsabilidade com o meu Senhor. Amém. Eu quero ter responsabilidade com a sua obra, com a sua casa. Eu não quero deixar faltar nada na casa do Senhor. E às vezes, amados irmãos, a gente é tão relapso com a casa do Senhor, porque às vezes a gente acha que está fazendo para o pastor, ou até mesmo falar, nada, eu estou, talvez estou como um bobo dentro da igreja, fazendo isso, fazendo aquilo. Não. Talvez você faz, e você faz além da conta, e você fala, não, eu realmente estou desbancando todo mundo. Você não está fazendo para ninguém, você está fazendo para Deus. É Deus que está recebendo de você tudo isso. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que nós precisamos lutar. E a palavra do Senhor vai dizer que o reino do Senhor, ele é tomado à força. Ele é tomado por esforço. E às vezes a gente fica numa situação tão difícil, né? Às vezes eu olho dentro da igreja e tenho contemplado dentro da igreja, pelos 30 anos, quase 30 anos que eu tenho de cristão, lá vai para isso, né? Quase 30 anos de cristão, que eu aceitei Jesus, e a gente olha, eu acho que tem mais de 30 anos, vai fazer mais de 30 anos. Então, talvez a gente olha com o tempo que a gente tem de igreja, e a gente vê que muitas vezes as pessoas, algumas pessoas estão dentro da igreja, não pela fé dele próprio, mas pela fé de uma mãe, pela fé de um pai, pela fé de alguma pessoa, não por causa que ele está firmado na fé. E a gente precisa ter o nosso próprio, como eu posso dizer, testemunho com Deus. A gente precisa ter a nossa própria experiência com Deus, nosso próprio relacionamento com Deus. E a gente precisa tomar frente disso. E às vezes a gente fica meio que na aba. E já passou o tempo da gente estar na aba. Ah, é verdade. E às vezes a gente passa um, passa outro, aí fala, aquele crente 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. E a gente precisa aprender a orar. A gente precisa aprender a se alimentar na presença do Senhor. A gente precisa nos fortalecer no Senhor. E às vezes a gente fica brincando de ser crente dentro da igreja do Senhor. A gente fica
dentro da igreja do Senhor, conforme diz o apóstolo Paulo, ele fala para os seus filhos em Romano, ele diz assim, olha, eu não pude dar a vocês um alimento, como eu posso dizer, aquele alimento sólido, mas eu tenho dado a vocês leitinho espiritual. E a gente precisa aprender, comer, abaixa um pouquinho, a gente precisa aprender a comer esse alimento sólido. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, estar indo mais avante. A gente não pode, de maneira nenhuma, falar assim, sabe de uma coisa, eu estou sossegado. Eu quero cair no meu sofá aqui, e muitas vezes, meus amados irmãos, a gente começa, não sei mais como está a programação televisiva, né? Mas eu lembro que antigamente tinha aí a Malhação, depois vinha a novela das 6, vinha a novela das 7, vem o jornalzinho antes do Jornal Nacional, depois do Jornal Nacional vem a novela das 9, depois vem, e a pessoa fica na frente da televisão com a cara quadrada. E não tem um tempo para se entregar para o Senhor, não tem um tempo para buscar ao Senhor. Aí depois, na hora que vai dormir, mal fala com Deus. E a gente precisa coloca a pilha aqui, a gente precisa colocar essa fraqueza espiritual de lado. A gente olha o apóstolo Paulo, ele dizendo em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 27, olha o que o apóstolo Paulo ele vai falar. E eu gosto muito desse texto, eu quero trazer um pouco mais antes. O apóstolo Paulo, ele fala da corrida, né? Ele fala que todos correm no estádio, né? Ele faz aí uma alusão, ele fala do desinteresse, ele mesmo dizendo, desinteresse e fervor de Paulo, o atleta de Cristo. Vamos a partir do versículo 15. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã a minha glória. Aleluia. Deixa com bastante som aí que tá bom. Porque anuncio o Evangelho. Aleluia. Porque se anuncio o Evangelho, tenho, aleluia, deixa eu voltar aqui o 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho, aleluia, do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. E ai de mim, aleluia, glórias a Deus. E ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz como servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus, para com os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei, para ganhar, aleluia, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém.
Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois assim corro, não combatendo, aleluia, pois assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então a gente olha, Paulo, ele trazendo um ensinamento, dizendo que ele está obrigando o corpo dele a fazer uma coisa que muitas vezes o corpo quer ficar relaxado, o corpo quer ficar tranquilo. Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu usei de vários meios para ganhar alguns para Cristo. Ele está dizendo que ele prega o Evangelho e ele diz assim, que isso é obrigatório a ele. Que ele prega o Evangelho do Senhor, mas isso é uma obrigação dele. Ele está dizendo, é uma obrigação nossa. Porque assim conforme nós fomos ganhados para Cristo, quantas outras pessoas precisam ser alcançadas ainda? Como é bom, meu amado irmão, minha amada irmã, ter o favor de Deus, o favor do Espírito Santo. Como podemos deixar outras pessoas de fora sem conhecer esse favor de Deus, esse agir do Espírito Santo? Nós não podemos de maneira nenhuma. E ele diz assim, que ele faz tudo isso, não como se ele estivesse dando soco no ar, combatendo com o ar, lutando com o ar, mas ele tem certeza da luta dele. Essa luta não é vã. Essa luta ele tem certeza de que produz, conforme diz em Romanos, um grande peso de glória. E a gente precisa entender, amados irmãos, que ele diz assim, que está pregando aos outros, mas da maneira que ele está pregando, ele não somente prega, porque se ele fosse ouvir o próprio corpo, ele fala, não, o meu corpo hoje está muito relaxado, meu corpo está com vontade de ficar dormindo, só vendo novela, só vendo televisão. Não, ele diz que coloca o corpo dele, esmurra o próprio corpo, e faz com que o corpo dele seja reduzido à servidão, para que pregando às outras pessoas, de alguma maneira, ele não venha ficar reprovado. E assim nós precisamos entender, amados irmãos, conforme nós lemos a palavra do Senhor, ele fala a respeito do espinho na carne. E desse espinho na carne que ele fala, ele diz que orou ao Senhor 3 vezes. E quando ele ora ao Senhor, ele diz assim, porque a fraqueza dele, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas fraquezas de Paulo. Então, e disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Mas, com tudo isso, a gente olha, ele fala de todas essas coisas, do versículo 7 ao versículo 10, ele está dizendo que foi porque ele recebeu revelações de Deus. E essas revelações, ele disse assim, para que eu não me ensoberbecesse. Quem dera que essas fraquezas que nós temos fossem por causa das excelências do poder de Deus. Seria algo assim extraordinário. Nós precisamos entender que ele orou. Nós precisamos orar. Nós precisamos falar com Deus. Deus, olha, o que tem acontecido comigo não é algo normal. Eu não era assim antes. A gente precisa provocar essa bênção espiritual. A gente precisa provocar essa transformação. A gente precisa falar com Deus. Olha, Deus, eu lembro, fazendo aí uma retrospectiva, eu lembro que quando eu comecei a te servir, eu era assim uma pessoa que
não olhava nem para A nem para B, mas eu fazia. E aquilo que eu fazia estreitava o meu relacionamento contigo. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, uma das vezes que eu fui ao encontro dela, eu peguei um ônibus, eu morava na Tijuca, ela morava na São Francisco Xavier, chegando quase perto do Rocha ali. E eu peguei um ônibus e começou a chover tanto que caiu poste, caiu árvores. Naquela estação de São Francisco Xavier, as árvores estavam caídas no meio da pista. E estava um perigo, aqueles relâmpagos, coisa feia mesmo, tremenda. E eu fui ao encontro da minha namorada. Porque quando a gente está namorando, aquele amor, né? Aquela paixão, aquilo ali faz até os cabelos da cabeça ficar de pé, assim. A gente quer estar junto. A gente quer ir ao encontro. Eu creio que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é assim para conosco. Agora a gente precisa também ser para com Ele desse jeito. Amém, aleluia. E às vezes a gente não consegue fazer isso. E aí eu olho assim e falo, se eu tinha essa força e essa vitalidade para ir ao encontro de uma namorada, agora que eu sou noiva de Cristo, eu não vou fazer esse esforço tal para estar com o meu Senhor, para estar com o noivo, para estar com aquele que vai me dar a salvação, aquele que vai levar a minha pessoa para Jerusalém Celestial. A gente precisa estar fazendo esforço tal para estar na presença do Senhor. Eu lembro que a gente estava na igreja de Nova Vida de São Cristóvão, com o pastor Maurício Fortunato, e a gente era 9 pessoas na igreja. E eu e a minha esposa tinha o Brendo, menino pequeno, e o Brian. A gente saía cedo de casa, 6 horas da manhã a gente já estava saindo de casa, se arrumando, saindo de casa. Quando era 8 e pouco, a gente já estava lá. E do lado de fora da loja, ali na Antunes Maciel, durante a noite, aquelas pessoas que perambulavam ali pelas ruas, eles defecavam na frente da calçada da igreja, urinavam na porta, e a gente chegava cedo lá, a gente lavava a calçada toda, lavava as portas da igreja, e a gente tinha uma tendazinha, a gente colocava do lado de fora da igreja, e ali eu era professor da escola dominical das crianças, a gente dava aula aí do lado de fora, e aí a gente fazia isso todo domingo a gente estava lá. A gente tinha culto 3 vezes por semana, ela ia com o menino, a gente não tinha carro, ela ia com o menino nos braços e eu ia com o outro. E quantas vezes a gente ia debaixo de chuva ou debaixo de calor, a gente saía de Cascadura e a gente ia para lá. Era assim um tempo muito difícil, mas a gente não desistia, a gente fazia por amor. E a gente foi crescendo espiritualmente, e a gente aprendeu a trabalhar para o Senhor, a gente aprendeu a se doar, e a gente, até hoje, num esforço assim, como eu posso dizer, muitas vezes a gente olha as circunstâncias, né? E a gente fala assim, eu poderia falar assim, dá uma desculpa, falar, Deus, eu estou vendo que a situação não está conforme o desejo do meu coração, né? O desejo humano do meu coração, eu vou desistir, vou entregar isso para lá e eu quero ficar na minha zona de conforto, porque a obra é tua, o Senhor que é o patrão, o Senhor faz da maneira que o Senhor quiser, e o Senhor não está fazendo nada. Eu poderia largar tudo para lá e falar assim, ó, eu vou chutar o balde. Não. A cada dia eu levanto com mais ânimo. Aleluia. A cada dia eu procuro o Senhor mais e mais. Eu não vejo as circunstâncias para trabalhar para o Senhor. Eu trabalho noite a fio, eu trabalho
o quanto precisar de trabalhar para o Senhor, eu estou trabalhando. Às vezes saio daqui, vou para Corumaú, faço lá o culto em Corumaú, na nossa sede, volto de lá, faço a escola dominical. Quando for ali 7 horas da noite, a gente já está aqui de novo trabalhando. E a gente precisa nos esforçar para fazer a obra do Senhor. Amém. E às vezes a gente está numa preguiça espiritual tão grande, amados irmãos, que a gente não consegue nem mesmo nos manter na presença do Senhor de pé. E eu lembro que o nosso pastor na igreja ali de Nova Vida, de São Cristóvão, Maurício Fortunato, ele sempre trazia uma palavra e ele falava a respeito de como o povo estava, né? E ele falava que tinha uma raposa e essa raposa fazia uma propaganda e a raposa ficava assim, ó vida, rosa! E às vezes a gente olha para a circunstância vivendo uma vida de vitória na presença do Senhor e a gente fica assim, ó vida, rosa! E a gente olha para a gente como se a gente fosse miserável. Nós não somos miseráveis. Aleluia. Nós não podemos andar nessa fraqueza. Nós precisamos andar com os olhos da fé. Aleluia. Nós precisamos acreditar que, mesmo em circunstâncias difíceis, o nosso Deus nos torna mais que vencedores. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Eu estava pregando o outro dia aí, a gente estava dizendo que às vezes a pessoa está passando por um certo tipo de doença e o médico fala com a pessoa assim, olha, vai para casa para tu morrer em casa, você está com 1% de chance de vida, 99% você está sentenciado à morte, com 99% de chance de você morrer. A pessoa, ela vai para casa e ela começa a orar e falar com Deus, Deus, olha, a última palavra ela não vem do médico, ela não vem do advogado. Aleluia. Mas a última palavra vem do Senhor. Glória a Deus. E aí a pessoa se recupera, chega lá no médico, fala, o que aconteceu contigo? Fala, meu Deus, aleluia, segundo a sua riqueza em glória, aleluia, Ele me levantou. Aleluia. E a gente precisa entender, amados irmãos, que desse jeito, a gente não pode entregar as pontas. Muitas vezes a gente tem visto até pessoas que na caminhada ela passou por muitas situações difíceis e hoje ela está numa situação assim bem melhor do que ela teve no passado e às vezes se encontra nessa fraqueza espiritual tão grande e motivo para exaltar e engrandecer o nome do Senhor ela tem, mas não faz. E a gente precisa cada dia testemunhar, testificar do poder sobrenatural de Deus. Porque Ele tem feito maravilhas. E Ele tem feito e ainda vai fazer. A gente precisa cada dia, a cada instante, nos fortalecer no Senhor. Amém. Nós precisamos deixar as nossas fraquezas, estou falando carnais, de lado. A preguiça espiritual de lado. A gente precisa falar, não, Deus, eu quero realmente orar. Eu quero buscar o Teu Espírito Santo e, através do Espírito Santo do Senhor, eu quero me reerguer. Eu quero ter aquela fé do primeiro amor. Eu quero avançar. Eu não quero somente estar tomando leitinho espiritual, mas eu quero comer comida sólida. Eu quero verdadeiramente estar recebendo, mas também eu quero estar doando. Eu quero estar recebendo do Senhor, mas eu quero também estar fazendo com que outras pessoas se levantem do estado de mornidão, se levantem do estado de caído, do estado que muitas vezes se encontra ali meio morto. Eu quero fazer com que essas pessoas, através da minha vida e da vida de Cristo na minha vida, que elas venham se levantar, aleluia, que elas venham ser novas criaturas em Cristo Jesus. Amém. Então nós precisamos testificar, porque muitas vezes, amados irmãos, quando nós olhamos para uma pessoa, a gente fala, eu estava fazendo um orçamento essa semana na casa de uma senhora, e ela estava testificando comigo, ela falou, meu marido me abandonou. Uma senhora bonita, bem afeiçoada, ela disse assim, o meu marido me abandonou. Eu falei assim, pensei comigo, né? Não sei porquê, mas hoje em dia a gente não precisa saber, nem saber porquê, porque a gente sabe que
o mundo jaz no maligno, né? E aí ela falou assim, ele vendeu a casa que a gente morava, ficou com 50% da casa e disse que o outro 50% era das crianças. Me deixou sem nada. E eu lutei, saí daquele lugar que a gente morava, comprei um terreno, com o dinheiro que eu comprei aquele terreno, eu construí a casa para meus filhos, e dali que eu construí a casa para meus filhos, eu consegui comprar aqui dentro, isso lá no estado do Rio. Ela comprou dentro do Rio de Janeiro uma casa muito boa para ela, e está lá com a casa construída dos filhos dela. Então, ela falou, e eu venci. Ela testificando, ela falando do poder de Deus sobre a vida dela. E nem uma mulher assim, evangélica, cristã, ela fala, eu tenho muita fé no Senhor, tenho orado. Ela testificando e exaltando o nome de Deus. Amém. E às vezes a gente encontra as pessoas que são cristãs, que são crentes, a gente olha para elas assim, estão servindo como pedra de tropeço na presença do Senhor. A gente precisa entender que o Senhor quer que nós venhamos testificar dele. A gente olha o texto, tem um texto da palavra do Senhor, é o nome meio difícil desse homem que estava ali no seu campo de lentilha, e quando ele estava no seu campo de lentilha, aconteceu que houve uma invasão dos filisteus, e aquelas pessoas que estavam ali nos seus campos de lentilha, nos campos da sua produção para manter a sua família, quando viu a invasão dos filisteus, saiu todo mundo correndo, foram embora. E ele, Samar, e ele ficou ali, ele ficou parado ali. Ele falou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e eu vou enfrentar. Imagina um exército de filisteus, imagina. E diz a palavra que o poder do Espírito Santo, o Senhor, se apoderou dele. E ele venceu aquele exército filisteu. Um homem só venceu o exército filisteu. Porque ele falou, não, esse campo de lentilha aqui foi Deus que me deu. Lentilha era uma coisa barata, era uma coisa assim, mas ele falou, é meu, e foi o Senhor que me deu. A minha fé, a tua fé, o Espírito Santo que Deus tem colocado em nós, essa oportunidade que ele tem nos dado. Um pregador, o outro louva, o outro tem salmo, o outro é usado no ministério de oração. E a gente fica falando assim, eu queria louvar. Eu não queria um ministério de pregação, eu não queria ser pregador. O outro fala assim, eu não queria estar na oração, porque na oração ninguém se apresenta, não tem um público para ficar me assistindo. E a gente fica com essas picuinhas dentro da igreja, trazendo no nosso próprio pensamento essas coisas, e a gente não cresce. Mas quando nós temos a ousadia, igual Samar, fala assim, não, olha, o que Deus me deu é meu. E eu sou fortalecido pelo que o Senhor me deu. E isso que o Senhor me deu, eu quero estar dando para o Senhor tudo que Ele me deu. Eu lembro, amados irmãos, que o Senhor me tirou, quando a Bíblia fala do império das trevas, eu era viciado em cachaça. Eu nunca fui viciado em tóxico, mas eu era viciado em cachaça. Porque quando eu tomava assim, pegava uma latinha de cerveja para tomar, eu queria tomar o fardo todo. E tomava. Quando comprava um garrafão de vinho, eu não contentava tomar só um copinho de vinho. Enquanto eu tivesse sóbrio, enquanto eu tivesse condições de estar ali naquele litro pegando e bebendo, eu ia pegando e bebendo. Eu não tinha paciência de tomar cerveja no copo, eu tomava num gargalo. E o Senhor, Ele me tirou do império das trevas, me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Eu lembro, amados irmãos, que eu fazia as necessidades na própria roupa. E o Senhor, Ele fez algo extraordinário da minha vida. E nós precisamos entender que cada um de nós passamos por um processo, por uma situação difícil, a qual o Senhor, Ele nos transformou. E o meu agradecimento ao Senhor é deixar o Senhor me usar onde quer que Ele queira. É servir de instrumento para o Senhor. Então,
eu não tenho mais poder sobre a minha vida, mas o Senhor já tem. Aleluia, glória. E a gente precisa entender isso. Porque nós estávamos mortos. Nós éramos escravos do pecado. Ele nos comprou, Ele morreu a nossa morte. Ele derramou o seu sangue puro e carmesim por mim e por você, cada um de nós. Glória a Deus. O preço foi muito alto que Ele pagou para nos comprar. Como eu vou deixar de agradar o meu Deus? Como eu vou viver uma vida de falar assim, olha, peraí, eu já fiz hoje alguma coisa para o Senhor, eu não quero fazer mais nada. Não. O Senhor fala assim, olha, o meu pai trabalha até agora e eu também. Enquanto for dia, eu trabalharei. E a gente precisa, amados irmãos, estar pensando nisso. A gente precisa colocar no nosso coração, o Senhor, Ele fez algo assim extraordinário por mim. Aleluia. Talvez a gente tenha assim, um marido que está bebendo cachaça, a gente tem um filho no tráfico, a gente tem uma filha na Cracolândia. Quantos jovens a gente vai lá, a gente encontra lá na Cracolândia, talvez você olha para uma moça tão bonita, aí começa a conversar com ela, ela fala, não, eu moro, a minha mãe, meus pais moram em Copacabana. Eles são bem-sucedidos, mas se eu cair nessa vida, eu estou aqui me destruindo. Não tem força para sair dali. E a gente vê Deus operando. Daqui a pouco, aquela jovem é tirada do tráfico, é tirada daquela Cracolândia, é tirada daquele uso de entorpecente, e você olha para ela e fala, como está mudada? Como Deus transformou? Aí ela fala, não, agora Deus já fez o que tinha de fazer, e a gente olha conforme o Senhor, Ele vai falar a respeito dos 10 leprosos, todos eles receberam a bênção da cura, mas só um voltou para agradecer. E a gente, quando encontra a igreja vazia, a gente cai nessa mesma mensagem. Porque todos nós recebemos bênçãos de Deus. Mas quantos têm voltado para agradecer? Nosso agradecimento não é só um dia, mas o amor do Senhor renova para conosco a cada dia, a cada instante, a cada momento. E a gente precisa, em contrapartida também, nos doar, nos entregar ao Senhor e falar, Senhor, olha, eu quero a cada dia, a cada momento estar te servindo. Eu quero deixar o meu eu de lado, mas eu quero fazer a tua vontade. Quantas vezes, amados irmãos, eu já fui convidado para estar em um outro lugar, pregar em uma outra igreja, ser pastor em um outro lugar, pastor remunerado, ter oportunidades de estar tendo ativos na minha conta. Quantas situações já se levantou para que eu pudesse estar tendo aí um status financeiro maravilhoso. Mas eu sei que aquilo que o Senhor me chamou, para aquilo que o Senhor me chamou, eu sei aonde eu estou, é aonde o Senhor quer que eu esteja. E a gente precisa entender isso, porque às vezes a gente não entende aquilo que o Senhor quer. Quantos de nós temos brincado de ser crente? Está na hora de a gente viver realmente uma responsabilidade com o reino de Deus. Está na hora da gente falar, não, eu quero realmente fazer a tua vontade, independente de circunstância. Eu quero fazer independente de qualquer coisa. A gente olha, amados irmãos, hoje é uma facilidade tão grande pregar o Evangelho, é uma facilidade tão grande viver o Evangelho, é uma facilidade tão grande estar dentro da igreja. A gente olha no passado, ser crente era sinônimo de perseguição. Ser crente era ter a casa invadida. Ser crente era ser jogado para os leões. Ser crente era servir de tocha de fogo para
iluminar o seu jardim. Ser crente era ter o seu sangue derramado na terra. Hoje em dia é uma facilidade tão grande ser crente, mas nessa facilidade, quantos têm fugido da presença do Senhor? Quantas pessoas têm se distanciado do Senhor? E quanto mais longe da presença do Senhor, mais distante do céu. A gente precisa fazer aí uma retrospectiva, um exame na nossa consciência. E falar assim, olha, realmente o Senhor, Ele fez muito. E o Senhor tem feito. O que eu tenho feito para Deus? O que eu tenho entregado para Deus? Eu preciso saber disso. Eu quero que você saiba. Deus não quer o teu dinheiro. Deus não quer a tua casa. Deus não quer o teu carro. Deus não quer a tua esposa, não quer os teus filhos. Deus não quer nada teu. Deus quer o teu coração. Aleluia. Deus quer que você sirva a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. E a gente precisa dizer, Senhor, eis-me aqui. Assim como diz Isaías, né? Ele diz assim, envia-me a mim. E a gente, às vezes, o Senhor tem nos chamado, conforme nós fizemos uma pregação, que o tema dela diz a respeito daqueles que são chamados e eles dizem não para o Senhor. Quantos de nós temos dito não para o Senhor? E às vezes a gente fala, mas eu não disse não para o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer assim ao povo de Israel: vocês têm me louvado com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim. Aleluia. E nós precisamos voltar à presença do Senhor. Aleluia. Nós precisamos falar, Senhor, eu quero ter responsabilidade com a tua casa. Glória a Deus. Ter responsabilidade com a casa do Senhor não é ter responsabilidade com o pastor. E às vezes a gente fala, eu estou enriquecendo, pastor. Eu estou adorando. Tem muita gente que está adorando pastores por aí. Mas a gente precisa adorar a Deus. Aleluia. A gente precisa buscar ao Senhor. Aleluia. A gente precisa, amados irmãos, ter a nossa própria fé em Deus. Viver uma experiência com Deus. Viver um relacionamento com Deus. O Senhor está querendo isso de nós. Está querendo e está requerendo isso de nós. E às vezes a gente tem vivido nessa fraqueza espiritual, fraqueza da carne. Não é a fraqueza do apóstolo Paulo, a qual ele diz que esse espinho na carne dele foi colocado sobre a vida dele pelas excelências do conhecimento que ele tinha em Deus, para que ele não se ensoberbecesse. Mas muitas vezes o que tem acontecido conosco é que a gente tem deixado de ter fé no Senhor. A gente tem deixado de buscar ao Senhor. A gente tem deixado de ter responsabilidade com a casa do Senhor. A gente tem deixado de ter responsabilidade com a nossa própria vida diante do Senhor. E não é isso que Deus quer. Deus quer dar aquela sacudida santa e falar, acorda, meu filho. Porque os dias se aproximam. E você tem que estar preparado. Está chegando a hora da prova. E às vezes, amados irmãos, a gente estuda conforme as crianças na escola, né? Os jovens, aqueles que fazem faculdade. Ela fala, não estudei para fazer a prova. Aí chega lá, tira um 0. Aí fala assim, eu não estudei, agora vou ter que repetir de ano. Mas com o Senhor não é assim. Se você não pratica as obras espirituais, quando chegar naquele dia, se você tirar 0, a situação é terrível. O Senhor fala a respeito de lago de fogo. O Senhor fala a respeito de inferno. É verdade. E a gente precisa realmente mudar o nosso modo de pensar. A gente precisa avançar em direção ao Senhor. Buscar a sua face.
nos entregar a Ele e falar: olha, Senhor, que toda fraqueza venha cair por terra. Amém, amém. Mas que eu venha ficar renovado espiritualmente falando. Que eu venha me encher de Ti. Que Teu Espírito Santo venha me despertar. Para que eu venha estar buscando a Tua face. Para que eu venha sentir os meus olhos lacrimejando quando eu ler a Tua palavra. Que eu venha estar arrepiado, né? Eu sempre falo, né, com a minha esposa, nas minhas pregações. Talvez eu saia assim para visitar a igreja de um irmão, aí chega lá as pregações, o pastor está pregando, ou uma pessoa que foi convidada está pregando, ou alguém me manda uma mensagem, e eu ouço aquela mensagem, daqui a pouco eu estou chorando. Eu sou um pastor, daqui a pouco eu estou sensível àquilo que está sendo pregado. Daqui a pouco aquilo que está sendo pregado, aquilo está, como se diz assim, me corrigindo, falando assim: está vendo aí, ó, que coisa maravilhosa. E eu chorando ali através daquela mensagem. Talvez eu estou vendo lá, conforme nós temos assistido aí The Chosen, né? A gente dá uma olhada naquela dramaturgia, né, do filme, daquela série, a gente olha aquilo, o quanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu, né? Aquelas situações de ingratidão do povo, e a gente sente aquilo na própria pele, na carne. E talvez a minha esposa está do meu lado, está eu lá assim. Não deixo ela ver, não. Está eu lá chorando. E aí eu fico olhando assim, e aquilo vem no meu coração, o desejo de muitas outras pessoas estar sentindo essa emoção, essa sensibilidade do Espírito Santo, esse querer estar junto com Deus, esse querer estar junto da sua palavra, esse querer de estar ouvindo a sua palavra, esse querer de estar falando assim: olha, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, que trouxe algo assim para que eu pudesse nesse tempo estar sentindo essa transformação através da tua palavra, mesmo sendo pastor, mesmo já sendo maduro na fé, mesmo exercendo aí um ministério a respeito de adorar, a respeito de estar obedecendo a tua Sagrada Escritura, obedecendo os teus mandamentos, mesmo assim ainda me emociono, mesmo assim ainda a palavra do Senhor me transforma mais e mais a cada dia. Então a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. E às vezes a gente prega tanto tempo, a gente fala tanto tempo, as pessoas se emocionam ali na hora, até sente algo naquele momento, depois sai daquele lugar onde foi o lugar de adoração, deixa de adorar o Senhor em casa, deixa de adorar o Senhor no trabalho, deixa de adorar o Senhor enquanto faz a viagem de casa para o trabalho, e endurece o seu coração em relação a tudo que o Senhor tem ensinado. E a gente precisa, amados irmãos, a cada dia nos aquebrantar. Porque muitas vezes, amados irmãos, com conhecimento, assim conforme diz o apóstolo Paulo, né? E o conhecimento, muitas vezes, as pessoas com conhecimento, ela fica altiva, né? Fala, eu tenho um status agora, um status maior do que todos. Aí se perde. Aí foi isso que a palavra do apóstolo Paulo traz para a gente. Ele vai dizer que esse espinho na carne veio sobre ele, para que ele não se exaltasse sobre as pessoas. E a gente precisa entender que aquele que está em Cristo e recebe esse poder do Espírito Santo, a cada dia, ao invés dele crescer, engrandecer e se ensoberbecer, ele se humilha a ponto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele pegar uma bacia com água e lavar os pés de todos os discípulos. Ele fala: isso que eu estou fazendo com vocês, que sirva de exemplo. Para vocês não ficarem pensando que está acima de qualquer suspeita, mas que vocês estejam fazendo, se humilhem, né? Então a gente precisa se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que o Senhor venha fazer com que nós venhamos estar engrandecidos por Ele, porque a palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados.
Então nós precisamos, em nome de Jesus, estar colocando essa fraqueza por terra. Falar, Senhor, olha, essa fraqueza humana, que ela venha sumir da minha vida. Que eu venha, Senhor, verdadeiramente encontrar força para ir a teu encontro, para adorar o Senhor, para que esse serviço que o Senhor colocou na minha vida, ele poder ser exercido dentro da tua igreja, exercido no caminho de casa para o trabalho, exercido no evangelismo, exercido talvez no salão de beleza que eu for, esse trabalho ministerial ele seja exercido por mim aonde quer que eu esteja. Aleluia. A gente precisa buscar ao Senhor. E assim conforme o apóstolo Paulo falou, que aquilo que nós venhamos pregar às outras pessoas, a gente venha também executar isso na nossa vida, para que pregando às outras pessoas, nós não venhamos ficar reprovados, mas que todos naquele grande dia possa ter aí a mesma alegria de estar subindo com o Senhor para Jerusalém Celestial. Amém, Jesus. E a gente precisa entender, amados irmãos, que é um esforço muito grande lutar contra a nossa própria carne. É verdade. É um esforço muito grande. E às vezes a gente fica degladiando um com o outro. Mas a gente sabe que quando se trata da carne, e a pessoa está na carnalidade, a pessoa está no pecado, a pessoa muitas vezes fica presa, algemada. E a gente precisa nos livrar dessa carne. A gente precisa nos encher Aleluia, do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo agir do Teu Santo Espírito, pela Tua sagrada presença. Ah, Deus, esteja nos fortalecendo, ó Pai. Ó Deus, abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Pai. Ó Deus, fortalece, Senhor Deus, as nossas pernas, ó Pai, fortalece o nosso ser, ó Pai. Para que nós possamos, ó Pai, alcançar, Senhor Deus, as Tuas misericórdias, Pai. Oh Deus de Israel, que bênção, Pai, é poder estar diante do Senhor nesta noite. Que bênção é, ó Deus, poder, Senhor Deus, estar buscando, Senhor Deus, a Tua face. Ah, Deus de Israel, não nos deixe, Senhor Deus, aleluia, sós, ó Pai. Mas assim como o Pai, Ele tem o cuidado, Senhor, de atravessar a criança, Senhor, num sinal vermelho, onde o sinal fica amarelo, depois verde, para poder atravessar, para a criança não ser atropelada. Assim vem o Senhor também segurar nas nossas mãos, ter esse cuidado conosco, para que nós possamos, ó Pai, Deus de Israel, estar, Senhor Deus, chegando a cada dia, Senhor Deus, mais perto de Ti, Senhor Deus. Sentindo, Senhor Deus, o Teu cuidado, o Teu carinho, o Teu amor, o fluir do Teu Santo Espírito, a Tua sagrada presença. Amém. Então, nesta noite, ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, nesse culto da família. Toma a criança, o adolescente, o jovem, toma um adulto, um ancião, uma anciã. Pai, trabalha, Senhor, na vida, Senhor Deus, também, Senhor Deus, daquele casal de namorado, de noivos, ó Pai, daqueles que já contraíram matrimônio. Toma, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aquelas crianças, ó Pai, que estão nos orfanatos, ó Pai, pois a Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 27:10, ainda que teu pai e tua mãe venham te abandonar, eu, Senhor, não abandonarei. Aleluia. Diz, Senhor Deus, também, Senhor Deus, a respeito daqueles, ó Pai, que perderam a sua consciência. Muitos estão loucos, ó Pai, nos manicômios, mas a Tua palavra diz que nem os loucos errarão o caminho. Também, Senhor Deus, aqueles senhores e senhoras, ó Pai, que foram levados, Senhor Deus, aos asilos, ó Pai. A Tua palavra vai dizer, Senhor Deus, que o Senhor faz com que o solitário habite em família. Aleluia. Assim, Senhor Deus, protege e guarda aqueles que estão aprisionados, ó Pai, também em centros de recuperações, ó Pai, na Cracolândia, Senhor Deus, na boca de fumo, ó Pai, Deus, no tráfico, ó Pai, que o Senhor venha restaurar essas vidas, ó Pai, venha tirar, Senhor Deus, das garras de Satanás, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, tirando, Senhor Deus, toda e qualquer, Senhor Deus, situação, Senhor Deus,
a qual, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, algemado os teus filhos, ó Pai, mas restaura, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, com as tuas mãos potentes, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, pela comunidade onde nós moramos, ó Pai, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor venha entrar com providências, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quanto tiro, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, quanta situação difícil, ó Pai, quanto medo, ó Pai, assim, Pai, nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, faça cessar, Senhor Deus, esses tiros, ó Pai, faça cessar, Senhor Deus, essa violência, Pai, ó Deus, cuida das famílias, ó Pai, protege as casas, Pai, esteja blindando os teus filhos e filhas, ó Pai, Deus de Israel, o Senhor pode, Senhor, nos ajudar, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Nos ajuda, Pai, nos fortaleça. Ministra, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai. Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais. Nós precisamos, ó Pai, do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, ter uma boa mente, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, ter um bom coração. Nós precisamos avançar, Pai. Então, Senhor Deus de Israel, assim como o Senhor disse, Senhor Deus, na tua palavra, Senhor Deus, que iria para o Pai, nós deixaria o Consolador, não nos deixariam órfãos, ó Pai, que o teu Espírito esteja preparando, Senhor Deus, todo o trabalho, ó Pai, porque diz a tua palavra, Senhor Deus, que as obras que temos andado nela, o Senhor tem preparado de antemão, ó Pai, então, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, para que nós possamos ver, Senhor Deus, essa localidade, Senhor Deus, sendo transformada, Senhor Deus, pelo teu poder, pela tua unção, que haja, Senhor Deus, um grande avivamento, Senhor Deus, aqui em Cascadora. Deus de Israel, que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, com que milhares e milhares de pessoas sejam transformadas, que milhares e milhares de pessoas, ó Pai, venham se render ao Senhor, ó Pai, que as igrejas não venham ter lugar, Senhor Deus, de tanta pessoa, Senhor Deus, que, aleluia, venha adorar e buscar a tua face. Aleluia. Assim, Senhor Deus, eu profetizo em nome de Jesus. Assim eu clamo ao Senhor, ó Pai, que essa palavra venha a ser concretizada, Pai. Deus de Israel, Deus, renova, Pai, os teus filhos e filhas, ó Pai, aquele que se encontra cansado, ó Pai, aquele que se encontra sobrecarregado, venha, Senhor Deus, aliviar, Senhor Deus, os seus pesos, ó Pai, venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, com que, aleluia, venham, Senhor Deus, ver, Senhor Deus, o Senhor agindo com poder e grande glória. Assim nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias e todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui, nos ajudou, Senhor. Por causa disso, estamos alegres. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Ora, vem, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Está terminado. Deus esteja abençoando a todos. Em nome de Jesus. Amém.